Vem, Tchutchuca, vem aqui pro seu tigrão. Vou te jogar na cama e te dar muita pressão. Tchutchuca. A letra dessa canção e as metáforas de Zeca Dirceu não representam a opinião do Midcast. Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um episódio do Midcast Política, o nosso episódio 100% sobre política nacional, com um giro por algumas das principais notícias e fatos que ocorreram nas últimas semanas. E hoje aqui comigo temos novamente Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, e aí, galera? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tô aqui na expectativa de quando que o Trump vai entrar para a lista dos novos comunistas, não tá faltando muito. É verdade. E completando o nosso trio de hoje, temos ele de volta aqui no Midcast, Diego Esquinelo. Tudo bem, Diego? E aí, moçada? Tô empanzinado de comer farinha, mas a gente consegue gravar podcast porque em algum lugar tem que vazar toda a nossa pistolagem, porque senão a gente explode. E como ocorreu no último episódio, nós vamos novamente dividir esse episódio em 3 blocos. No começo teremos o bloco Polêmicas, Piadas e Tretas, depois vamos para o bloco Pega Fogo Cabaré e por último temos o bloco A Parte que Todo Mundo Acha Chato. Mas antes da gente começar aqui, já queria deixar um pequeno disclaimer, né? Porque a gente usou a música do Bonde do Tigrão aí no início, cantarolando, justamente por conta da treta que acabou de ocorrer, horas antes aqui da nossa gravação, entre o Zeca Dirceu e o Paulo Guedes lá na CCJ, debatendo a proposta da reforma da Previdência. A gente vai debater isso mais pra frente, lá no último bloco, mas já fica aqui a observação. Mas eu acho que a gente pode começar aqui com o nosso giro de notícias, né? Porque desde a última nossa gravação, para variar, aconteceu um monte de coisa, né? Mas eu acho que um ponto que tomou o noticiário por alguns dias não foi nem voltado pro governo Bolsonaro dessa vez, né? Foi a questão da prisão do Temer e do Moreira Franco, que logo, acho que 2 dias depois, né? Eles foram liberados. Eu queria que vocês comentassem aí como é que vocês encararam essa prisão dos dois e se vocês já vestiram a camiseta Lula livre ou Temer livre, como é que vocês passaram aí por essa notícia que... Volta Temer, né, cara? Volta Temer tá aí desde o começo, tô sentindo saudade já, quem diria que a gente sentiria saudades do Temer. Primeiro dia depois do segundo turno já era fica Temer, nunca critiquei. Temer lembrando do meu ex, né? Lembrando que o Temer ele só pôde ser solto à noite. O dia ele ia pegar fogo. Então na cela dele já colocaram isso filme. E ele, quando chegou à noite, só pôde ser liberto à noite. Ele provavelmente teria tido um habeas corpus mais antes, só que antes não dava, né? Se tirasse ele da cadeia no meio da tarde, tadinho. Ia acabar com seus 300 anos de vida. O melhor foi ele rejeitando o banho de sol, né, no primeiro dia, cara. Foi um meme pronto essa porra, né? Eu achei louco que foi a primeira vez na história do universo que alguém, ao ser preso, já tinha dezenas de milhares de pichações por todo o país pedindo a liberdade dele. Não, achei engraçada a piada que o pessoal falou, né? Putz, agora vamos ter que apagar todos esses fora Temer, senão vou achar que a gente tá querendo que ele saia da prisão. Como é que vocês viram isso aí? Vamos tentar dar uma pincelada rápida sobre esse tema. Logo depois ele acabou sendo solto pelo pessoal lá da segunda instância, né, do TRF2, se eu não estou enganado. Mas será que a Lava Jato aqui se antecipou? Eu vi algumas pessoas falando que o Bretas quis meio que fazer um cabo de força lá com o STF, por conta de toda a polêmica que rolou anteriormente. Como é que vocês encararam isso? Cara, é bem simples. É só um comentário simples, depois tu fala mais complexo assim. Prisão preventiva é um rol taxativo na lei. Tem lá escrito, bonitinho, o que dá motivo para fazer prisão preventiva. A Lava Jato tirou, né, de lugar de onde as ideias mágicas vêm, que fica ali na região sul do corpo humano, que existem outras possibilidades. E aí entrou uma galera nesse rol de prisões. Então, por mais que todo mundo saiba o bandido que o Michel Temer é, prender desse jeito não adianta. Por quê? Porque 2 dias depois o cara tá na rua. Sim, isso é uma ação totalmente midiática, né? Se vocês se lembrarem bem, logo na preparação para o novo governo, já se cogitava o que seria do Michel Temer. Exatamente. Pois se ele não assumisse nenhum cargo, ele poderia o processo poderia andar rápido, ele talvez fosse detido
de imediato, logo no início de janeiro, que não aconteceu, né? Muita gente esqueceu disso, deixou de lado. Mais ou menos como foi com o Sérgio Cabral aqui no Rio, né? Sim, sim. E aí a pergunta ficava por que esperar tanto tempo, né? Na época, o Bolsonaro até ficou de oferecer um cargo de diplomata para o Temer, para ele ser mantido nos quadros do governo, que não aconteceu. E acho que fica até um pouco óbvio para quem não vai defender a Lava Jato com unhas e dentes, que isso foi uma ação puramente midiática, que é um tipo de justiça, né? Que ela já se pegou a mania de fazer. As pessoas, o público de forma geral, talvez ele tenha tomado um gosto por isso também, por se sentir mais próximo dos processos jurídicos, de modo como não se sentia antes. E tem uma das muitas curiosidades em torno dessa prisão, assim, como uma peça de propaganda, é que Michel Temer, ele é PT, né? Vocês sabem. Michel Temer, para a maioria das pessoas, ele é PT. Então, quando ocorre a prisão do Temer, a Alana, que até comentou comigo no dia, nossa, os grupos de família que eles estavam silenciosos, pareciam que tinham sido encerrados desde o início do governo Bolsonaro, do nada eles começaram a pipocar a mensagem, nossa, a corrupção acabou, agora sim, prendemos mais um petista. Recebeu essa atenção de imediato, mas logo em seguida também, isso já é abafado, isso vai dialogar com o que a gente deve discutir mais à frente sobre essas tretas da Lava Jato, né, da Fundação Lava Jato, e não sei se a Lava Jato conseguiu o resultado que queria com a prisão do Temer. Muita gente falou que talvez fosse a última cartada que eles tinham. Eu vou lembrar que não é a última cartada. A última cartada ainda é Dilma. A Dilma ainda corre risco de, em algum momento, se mexerem os pauzinhos e tentarem levar a Dilma para cadeia, né? Exatamente. Eu tava até escutando no Foro de Teresina eles falando sobre a questão da prisão do Temer, né? Porque eles lançaram um episódio, acho que no dia que o Temer foi preso, e tiveram que regravar uma parte. E aí eles falando que, tipo, o processo que foi mostrado até na coletiva lá do Ministério Público e tal, tinham várias evidências que comprovavam o esquema de corrupção e tal, só que aí no programa seguinte eles já meio que reformularam a questão, focando nessa parte que você falou da prisão preventiva, né, de que talvez tenha sido meio atabalhoada a ação que foi feita da Polícia Federal, junto ali com o Ministério Público, mas o que eu achei, cara, mais engraçado, se é que dá pra achar engraçado essa situação, né, foi a forma como eles fizeram a prisão, né, que é o que vocês falaram da forma midiática. Os caras pararam tanto o carro do Moreira Franco quanto do Temer no meio da rodovia, né, fechando o carro, a pessoa filmando e tal, parecendo o filme da Tropa de Elite 2, o Capitão Nascimento, né, fecha ali o carro do miliciano e começa a dar tapa na cara dele. Então, assim, parece que até esse ponto foi pensado para justamente fazer eu não vou usar a palavra circo porque é um pouco forte, mas fazer um espetáculo maior até para mostrar a ação da Lava Jato e tudo mais, né? É mais uma demonstração de que esse governo detesta idosos, né? Você vê que eles quando se movimentar para acabar com a vida de um idoso, eles conseguem. Mas para mim a melhor parte dessa história é como o Moreira Franco descobriu que ele ia ser preso. Vocês viram isso? Que ele tava no avião, aí o brother do lado dele pegou o zap da família. Caraca, o Moreira Franco vai ser... Oi, ministro, tudo bem? Mas, cara, isso foi verdade? Isso foi verdade ou é fanfic, cara? Até onde eu sei foi verdade, cara. Eu vi, assim, em jornais relativamente eu vi também, mas caramba, cara, eu achei que era uma... Se for uma fanfic, é uma excelente fanfic. E se for... Ela é tão boa que ela merece ser tratada como verdade. A gente já vive no governo que fanfic é tratada como verdade, né? Pelo menos uma que a gente se diverte. É verdade. Mas, assim, a gente acho que pode pular, porque, afinal, os dois já estão soltos, então tem que realmente esperar o andamento do processo pra gente saber como é que vai ser o desfecho. Mas Moreira Franco e Temer, como o pessoal do Foro de Teresina falou, né? A galera da turma do Pudim, a vida não tá fácil pra eles, não. Mas, não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa. A gente pode seguir aqui com a pauta. Não, eu tô curiosíssimo pra saber de vocês qual é o mais novo comunista, assim. Então, exatamente. Vamos pode quase virar um quadro aqui. Vamos pensar essa partir do próximo episódio de ter um quarto bloco que é só com a atualização da lista de comunistas. Não sei o que vocês acham. Porque desde o último episódio... Meio chamada de rádio, assim, né?
Os novos comunistas são... Porque teve uma atualização desde o último episódio, né? A gente teve ali o Malafaia, que virou inimigo declarado do governo. A gente teve mais quem? A Fox News, né? Na viagem lá do Bolsonaro, que a gente já pode emendar aqui. A Fox News virou comunista, velho. Cara, essa pra mim, por Assim, falar isso aí, tá um passo do Trump virar Fox, The Economist, sei lá, o The Wall Street, o que fosse tudo bem, mas a Fox fucking News virou comunista, tá certo. E assim, Fox News fazendo o trabalho dela, né? Porque é aquele tipo de coisa que Fox News, só lembrando que aquela entrevistinha que o Bolsonaro deu lá foi dada num horário que ninguém tava assistindo. Então claro. Era meio que a gente viu aqui porque era de interesse, mas em toda a mídia estadunidense, a visita, a passagem do Bolsonaro lá mal saiu em nota, assim, ninguém se ligou muito naquilo, a Fox News deixou espaço para ele dar uma entrevista no final da noite, no horário que ninguém assiste também, né? Nem o Trump nem tweetou sobre a visita. Ele tweeta sobre comida. Esse final de semana agora, eu tava vendo uma matéria mais cedo, ele soltou tipo 20 e tantos tweets com mais de 200 caracteres, porque sim, ele ataca jogador de futebol, mas quando o Pinheira foi lá, ele tweetou sobre o Pinheira, quando o Macri foi lá, ele tweetou sobre o Macri, e o Bolsonaro não teve nem... É verdade, cara. Mas assim, além da Fox News, a gente teve o Malafaia, que eu tô até com um tweet dele aqui, porque o que aconteceu, né? Durante a visita do Bolsonaro lá na terra do tio Sam, o Bolsonaro falou que os imigrantes brasileiros, eles não são tão boas pessoas assim, né? Foi mais ou menos isso que ele falou, né? Ele falou que nem todos são legais para bem intencionados, isso, né? E aí o Eduardo Bolsonaro lá, o BolsoKid, apoiou e tal, e aí o Malafaia disse que ele é totalmente contrário do que pensa lá o Eduardo Bolsonaro, que ele até botou aqui, não sei se ele errou de propósito. Não, se você for ler o tweet, você tem que ler o tweet com a entonação correta. Correta, né? Então, levanta da cadeira, começa a pular. Então vamos lá, vamos ler com a entonação correta aqui, ó. Eu sou Eu sou exatamente ao contrário do que pensa Eduardo Bolsonaro. Não tenho vergonha dos brasileiros ilegais que estão em diversas nações poderosas. Não são vagabundos nem pilantras. Pelo contrário, trabalhadores que foram tentar a vida fugindo do desemprego. Isso é a maioria deles. E Glória a Deus. E a partir desse tweet, Silas Malafaia entrou na lista de comunistas dos bolsominions. Mas quem mais que teve aí na lista atualizada? IBGE, né? A partir de anteontem, né? Quando o Bolsonaro criticou o IBGE, mas quem? Qualquer pessoa que falar qualquer coisa contra o governo, né? Vai entrar na lista de comunistas. Essa do IBGE é uma boa, porque... É um comunista com número, né? Se comunista já é o inferno para esse pessoal, comunista com estatística, então, bicho. Aí o pessoal fica morrendo de medo, né? E o IBGE lançou uma pesquisa mostrando que a quantidade de brasileiros desocupados ou melhor, desalentados e desempregados cresceu. E o Bolsonaro resolveu entrar na onda de quem entende de matemática e falar que esses números estavam errados e que você não deveria contar quem não está procurando emprego, porque desempregado de verdade é só quem quer trabalhar, o resto é vagabundo. Em breve nós vamos ver aí, o Planalto vai editar uma medida provisória substituindo o IBGE pelo CPTK, né? Centro de Pesquisa tirei do cu, porque todos os dados que eles soltam, todos os projetos que eles lançam são baseados já nos dados confiabilíssimos do CPTK, então eu acho que é melhor oficializar de vez, deixa o IBGE ir lá, sei lá, pra Cuba. Durante as eleições tinha aquela agência de pesquisas do Facebook que tinha bolsonarista que compartilhava a sério, né? Realmente acreditava que tinha uma pesquisa sobre as eleições feita pelo Facebook que dizia que o Bolsonaro estava ganhando com 80 de pesquisa do Zap. Isso. Exatamente. E aí tem um sério candidato a entrar para a lista de comunistas, porque a gente está gravando aqui no dia 3 de abril, no dia que o Paulo Guedes foi na CCJ. E aí eu tô vendo aqui a notícia de que durante a comissão lá, durante a participação dele, que ele ficou mais de 7 horas na CCJ, ele elogiou o Bolsa Família e disse que o Lula mereceu ganhar as suas 2 eleições. Tô achando que vai pintar um novo comunista aí pra lista, hein? Rapaz, eu tô achando que o Paulo Guedes tá preparando o caminho para ele poder sair do cargo, porque já tava rodando a ideia de que ele já veio se desculpar na mídia, falando, eu não preciso disso, eu tenho uma vida lá fora, espero que fora do planeta, né? Eu tenho uma vida lá fora,
eu não preciso disso. Me parece muito que ele está preparando o terreno para ele pular do barco, sabe? Antes que demitam ele, já que até o momento, pelo que eu saiba, ele não prestou contas ao pedido do nosso herói, o senador José Serra. Estamos de olho, estamos de olho. Contas, né? Então, qualquer momento, o Paulinho ele pode pular do barco, né? E falar, eu vou ser feliz em outro lugar. Ninguém que me ama. Exatamente. Lembrando que também tem meus sonhos. Lembrando que o nazismo também entrou pra lista de comunistas, né? Segundo o Bolsonaro aí, essa semana esse também. é um velho, cara. O pessoal entra nessa onda aí, sabe que apoia essa onda é o Zolavete, né? O Orvalho de Cavalo lá, ele entra nessa. Inclusive, ele tava tweetando lá uma lista de teóricos e de referências para poder dizer que, olha, teóricos que afirmam, que defendem que o nazismo é de esquerda. Obviamente não tinha nem um nome que ele pudesse se salvar, né? Então a galera entra nessa pira aí já faz alguns anos, bicho. O que é triste, assim, eu já perdi a conta. Mesmo, eu entendi errado. Não, é isso mesmo. O anagrama funciona bem ali. Já perdi a conta de quantidade de alunos que todo semestre vêm perguntar, professor, o que é nazismo? O que é fascismo? O que é comunismo? Mas, gente, antes eu podia falar, dá uma gugada aí, pega um dicionário, agora não pode. Porque se a pessoa vai lá e joga no Google, pergunta isso, já vem um site maluco lá de nova mídia, de Mises da vida e colocar pra essa galera uma postura revisionista doida, né? Então você tem que começar a responder essas perguntas básicas. Verdade. E lembrando que o Lobão também entrou pra lista de comunistas. Putz, verdade. Quando ele falou que a ditadura militar foi uma porcaria, né? Inclusive, acho que o Humberto Costa, cara, no Twitter dele divulgou essa fala, cara. Olha o nível que tá a política brasileira. Sabe o que eu tô com medo, Vitor? Sabe o que eu tô com medo? Eu tô com medo de que se começar a jogar toda essa galera e falar, nossa, essa galera toda é comunista, essa galera toda é socialista, é de esquerda, eu vou me ver compelido a não dizer que eu sou de esquerda. Porque, cara, como é que eu vou fazer parte do mesmo campo político desse pessoal? Já não basta ter que estar concordando com o Felipe Neto, com o Scheherazade, o tio Reinaldo Azevedo, que agora é o maior guru do comunismo desse país. Exatamente. Mas assim, recomendo quem quiser ver a lista atualizada, uma busca lá no Twitter, bota assim, lista de comunistas atualizada. Tem várias pessoas, tem pessoal fazendo GIF com isso, recomendo que aí você tá sempre atualizado em relação a isso, já que o Midcast é só de 15 dias, aqui o nosso Midcast Política. Mas acho que a gente pode seguir aqui. Querem falar alguma coisa da visita do Bolsonaro lá nos Estados Unidos? Eu acompanhei pouco esse ponto. Cara, foi assim, teve as partes divertidas, mas também as partes que talvez elas sejam até relevantes, né, assim, pra gente discutir. Óbvio que nesse bloco a gente não tá aqui pra discutir coisas relevantes, então a gente só vai falar das coisas ridículas mesmo. Exato. Então a gente, cara, eu considerei assim uma visita que ela teria os seus pontos proveitosos que a gente pode até analisar, mas cenas como o Bolso Pai e Bolso Filho deixando o For-Chanceler de fora da conversa particular com o Trump, isso foi maravilhoso, cara. Ver briguinha do Bolso Filho com o For-Chanceler foi uma maravilha, sabe? Nunca imaginei que eu ia ficar feliz com alguma declaração ali do For-Chanceler. Foi muito bom, bicho. É porque normalmente a autoridade maior diplomática do Brasil é que estaria junto com o presidente numa conversa a portas fechadas com uma autoridade como o presidente dos Estados Unidos, né? Mas nesse caso houve uma exceção e, de acordo com os Bolsonaros, foi o próprio Trump que convidou o Bolso Filho e falou, eu quero você comigo, como só iriam entrar 2, o chanceler ficou de fora, tadinho. Como assim você tá ousando negar que o Bolso Filho não é a maior autoridade diplomática desse país, depois que Steve Bannon nomeou ele embaixador sei lá o que, da organização do cabeça de papel alumínio lá aqui no Brasil. Não, e lembrando que assim, o Bolsonaro, o que ele conquistou na visita, né? O número do Trump para poder trocar uma ideia com ele, sendo que o Bolsonaro é fluente em inglês, né? Então vai dar muito certo ele ter o número do Trump para poder ligar para ele a qualquer hora. Mas, trocar mensagem de WhatsApp. Eles dois são... O zap deles vai ser só... Sabe aquele zap de tiozão que é só vídeo de mulher pelada e bom dia? Aí vai jogar bom dia em inglês no Google, aí vai pegar um gif de gatinho, vai mandar, aí o Trump vai mandar a foto das atrizes pornô que ele pagou lá, e o Bolsonaro vai... Diego, eu ainda tenho que jantar hoje. Eu ainda tenho que jantar hoje. Não me faz imaginar essa conversa, perdão, cara. Perdão. Mas então, acho que uma coisa que eu vi engraçada aqui é o seguinte, né? O Bolsonaro, ele levou o Carlos Bolsonaro pra sentar lá, tiracolo na boleia do carro lá presidencial pra poder ir na posse. Levou o Eduardo Bolsonaro com ele
lá pra visita com o Trump no Salão Oval, e agora na viagem que ele foi pra Israel, porque o Bolsonaro viaja tanto que, tipo, a gente ficou 15 dias sem gravar um episódio e ele já viajou 2 vezes, né? E ele levou agora o Flávio Bolsonaro, o outro filho, lá pra visitar lá o Muro das Lamentações e tal. Então, tipo assim, ele curte bastante levar os filhos nas viagens e nos rolês, né? Eu gosto que o Bolsonaro é um pai bem amoroso. É realmente um cara família. Não, mas agora, cara, imagina a ideia. Um dia desse, ó, 9 horas da manhã de um dia de semana, ele fez o quê? Levou a esposa ao cinema. Exato, Não exatamente. Tá errado, não. Tá errado não, gente. Não pode deixar a chama apagar. Mas vamos lá. Seguindo aqui o bloco de polêmicas, piadas e tretas, vocês têm mais alguma aí pra citar aqui? Não, só complementar isso, que vocês podem imaginar. Imagina se, no ano passado, na verdade, Bolsonaro morreu, como o ato falho da Joyce Helsman falou que, olha, quem matou o Bolsonaro? Talvez ele já tenha morrido, e a gente tem ali algum tipo de robô, um autômato, que ele tá vestido com aquela pele já meio mofada, meio putrefata do Bolsonaro, e sempre tem que ter alguém da família por perto para poder controlar o autômato. Ele não pode viajar sem a família, porque pouca gente sabe disso que está acontecendo ali, pouca gente sabe que ele já morreu. Então sempre tem que ter. É um louco muito morto. Caraca, um louco muito morto. Que viagem, cara. Mas seria uma boa teoria da conspiração, cara. Cara, você que é aí do Rio, me tira uma dúvida. Eu ouvi boatos que o Carluxo apareceu na Câmara para essa votação aí. Apareceu e votou a favor do impeachment, cara. Olha só, cara, quem diria, né? Porque ele vai sempre votar contra o comunismo. Você acha que ele vai apoiar o comunismo? A gente sabe que se o Malafaia é comunista, imagina o Crivella. Meu Deus, eu não tinha pensado nisso. É verdade, eu não tinha feito essa associação. Não é à toa que o símbolo da Igreja Universal é vermelho. Viu? Tudo se encaixa. Fantástico, cara. Parabéns pela associação, Diego. Eu não tinha pensado nisso ainda, cara. Mas vamos lá. Eu tô com medo de começar a concordar com o For-Chanceler depois de tanta teoria. Vamos seguir em frente. Mas vamos agora pra parte onde tem mais polêmica e treta do governo, que é o MEC. Esse ministério que quase... da encrenca e da confusão. Exatamente, como você muito bem cunhou aqui na pauta, que é um ministério assim, com pouca importância, né? Por que levar a sério o Ministério da Educação se você pode causar um monte de confusão como o Vélez e a sua trupe estão causando, né? Fala, querido ouvinte, vou ter que interromper aqui rapidinho, pois como faz o pessoal lá do Foro de Teresina, vou ter que colocar um áudio aqui pós-gravação, porque a gente, quando gravou, o Vélez ainda era o ministro da Educação e como vocês devem ter visto, ele caiu finalmente. Então, boa parte do que a gente falou a respeito do Ministério da Educação pode ser que não faça um pouco de sentido, mas como o substituto que o Bolsonaro colocou no lugar do Vélez parece ser tão doido quanto o Vélez, então mesmo desatualizados, os nossos comentários continuam muito bem abalizados, porque eu acho que não vai mudar muita coisa. Mas é isso e vamos continuar aí com o episódio. Valeu! Me dá a impressão de que quem está no comando do MEC agora é toda uma galera que provavelmente nunca pisou na escola, cara. Sabe? Não faz a menor ideia do que é uma escola. Talvez eles imaginem que seja uma outra coisa, assim. Eu não consigo saber o que passa pela cabeça deles. Claro que não sei se todo mundo se importa com isso, mas já virou uma pedra no sapato ali do governo, porque nada anda no MEC. Não sei se também essa é a intenção. De repente a intenção é acabar com o MEC. Pode ser também. Tanto colocam aquele caos ali, talvez o papel do Vélez seja esse. Ele se coloca ali um tanto como bode expiatório, mas no fim das contas ele não teria... ele não almejaria nada na política brasileira, então ele não tem por que tentar construir uma boa imagem. Ele coloca a sua figura ali, destrói o MEC, e daqui a pouco a gente tem uma reformulação completa do ministério, ou talvez até esse ministério ele seja anexado... como uma secretaria de outro ministério, né? Não me surpreenderia disso, me causa às vezes essa impressão. Nossa, foi longe agora, hein, cara? Essa teoria eu não tinha escutado em lugar nenhum, não. Eu fiquei com medo agora, porque cara. Eu sou funcionário do MEC, né? Então... Caramba, cara. Vou lembrar que a gente já teve ministérios que desapareceram, e logo no início do governo Bolsonaro, e se tornaram secretarias. Incluso aí o que mais me toca, porque sou da área de cultura, né? O Ministério da Cultura ele virou uma secretaria também. O Ministério do Trabalho foi dissolvido e inviabilizado praticamente também, né? Sim. Que era um ministério
que tem um legado aí já vem da década de 30, cara, o Ministério do Trabalho, e aí foi dissolvido. E aí tem um pedacinho funcionando aqui, um pedacinho funcionando ali, na verdade nada funciona direito, né? No momento que o Ministério do Trabalho foi dissolvido, o Brasil voltou, junto com a reforma trabalhista do Temer no ano passado, o Brasil saiu da vanguarda mundial de combate ao trabalho escravo para estar na lista de observação de novo. Sim. E aquilo, pode parecer que a gente está sendo muito conspiracionista, esse exercício de futurologia, mas porque todo mundo fica muito receoso do que vai acontecer com o Ministério, dada a quantidade realmente de encrenca e confusão, né? E essa última as muitas que tiveram em torno do Enem, e essa última agora não vão até o momento poder imprimir as provas, porque a gráfica que imprimia as provas do Enem, ela decretou falência, e o Ministério requisita que a Casa da Moeda ela faça a impressão das provas do Enem, só que a Casa da Moeda não tem competência para isso, e na hora que eles tentam dar uma resposta... Imprime dinheiro, gente. Na hora que eles tentam dar uma resposta, eles não têm para quem responder, porque o responsável por isso foi demitido. Então a gente não tem o responsável do INEP, não tem ninguém no INEP. Tá, 8, 10 dias já, né, sem presidente do INEP. Sim, então não tem nem para onde a Casa da Moeda responder, não tem ninguém respondendo pelo Enem, gente. Corre um sério risco do Enem não acontecer esse ano. Isso é verdade, cara. Em consideração que para as provas ficarem prontas em novembro, elas têm que começar a ser impressas agora em abril. Ainda mais agora com a comissão de ideologia, né? Você quer falar um pouquinho mais sobre isso? Olha, claro que a gente tem muito o que falar sobre o modo como o governo usa a palavra ideologia e o modo como ele pretende, sim, implantar outros tipos de ideologia e verdadeira doutrinação no nosso processo educativo. Vou dar uma dica cultural aqui rapidinho sobre essa questão de ideologia. Acabou de sair, acho que foi anteontem ou foi hoje, um episódio do Revolution do dicionário marxista sobre ideologia. Não se assustem com o nome, eles vão dar perspectivas dos dois lados, né? Mas é porque é uma palavra que usa muito, né, em ciência política, e a gente usa muito a torta direita sem saber o significado de fato. Sim, inclusive no momento que o governo ele se proclama sem ideologia, quando demonstra nas suas atitudes exatamente o contrário, né? Até porque não dá pra gente escapar de ideologia, como você falou, é um termo básico pra gente pensar a sociedade e a atuação política. Agora imagina, se a gente vai ter uma comissão que vai verificar essas provas e essas questões, que para mim já poderia ser chamado de censura, já que você vai ter questões que elas vão ser censuradas, né? Isso já esticaria muito mais o prazo para você conseguir fazer o Enem. Se você não vai confiar nos profissionais que formulam as questões, se você não vai confiar na bibliografia para a formulação dessas questões, a gente vai começar a sortear a questão no tiro, pelo visto, né? Essa prova não sairia nunca, basicamente. Você vai passar a questão pela comissão eternamente. Até porque se bater em alguma palavra que eles desconhecem, ou tiver alguma referência que eles também desconhecem, automaticamente entra para a lista de comunistas e é cortado. Sem contar que você impossibilita completamente o sigilo da prova, né? Sim. Porque quem elabora as questões elabora um banco gigantesco de questões, e algumas são sorteadas e ninguém sabe exatamente que questões vão cair em cada prova. Mas essa comissão avaliaria tudo. E aí, quem garante que essa galera não vai pegar todas as respostas e sair? Não faz o menor sentido. Eu tava escutando outro dia, acho que foi no Nerdcast, eles fizeram um episódio falando do Enem. E, cara, eu acho que nesse banco de dados são, 17 mil questões. Cara, nem a pau que eles vão conseguir avaliar todas essas questões, não tem como. E aí eu tava lendo também que o antigo ministro da Educação, Mendonça Filho, do qual a gente já tá sentindo saudades, né? Nem ele tinha acesso à prova ou sabia das questões antecipadas, justamente por conta do sigilo. E aí esses caras criam esse bando de coisas, essas maluquices, acho que realmente só para tumultuar o cenário, não tem outra explicação, porque nada disso que eles fazem faz sentido, né? E o Enem é uma avaliação com uma logística extremamente complexa, né? Isso, que a gente poderia fazer episódios falando sobre a logística do Enem, e ela não é perfeita, a gente tem caminhado aí muitos anos para conseguir fazer com que isso funcione um pouco melhor. E aí você imagina essa logística extremamente complexa, ela sendo gerida pelos profissionais que estão no MEC e pela quase ausência do INEP hoje, sem ter poder nenhum, né? Sem ter nem presidência. É como que esse pessoal, alguém consegue imaginar essa galera organizando uma avaliação da escala do Enem? Vocês não conseguem organizar nem a própria casa, cara. Conseguem nem organizar nem a mesa do café da manhã. Fica escapando pão de um lado, leite condensado do outro. Atualmente é impossível você pensar nisso. Não tem como, cara. Com essa galera atual não dá. Quando o presidente
do INEP saiu, ele deu uma entrevista dizendo que nesses 3 meses que ele estava no governo, ele não teve uma reunião com o ministro da Educação. Pois é. Assim, a impressão que eu tenho é que acho que o único ministério que parece estar funcionando é o da economia, né? Porque é o que você vê os caras apresentando alguma coisa e tal, tá sempre rolando um debate. Agora, o da infraestrutura também, porque eu vejo lá o Bonoro tuitar um bando de obra que já estava quase terminada dos outros governos, mas ele, mas ele bota lá fazendo como se fosse dele. Mas, tipo, de todos, o pior, sem dúvida, é o Ministério da Educação, pela importância que ele tem e tá toda hora no noticiário só por conta de merda que acontece, né? Impressionante. Mas vamos seguir aqui. Eu quero saber se vocês já estão com o seu retrato oficial do Bonoro, do Biruliro, na parede da casa de vocês. Cara, isso me lembra que eu tenho passado por uns constrangimentos fortes, assim, porque a gente fica escutando outros podcasts de política e a galera tem a mania de colocar na capa do episódio foto do Bolsonaro. Gente, não faz isso comigo não, porque eu tô ali no ônibus, sabe? Tô ouvindo meu podcast no ônibus, vou olhar o horário no celular, aí eu acendo a tela do celular, a primeira coisa que vem é a foto do Bolsonaro. A galera me olha todo. Outro dia, sério, o pessoal deu até uma encostada assim pra falar: o que é isso, cara? O que você tá fazendo aqui? No meio da galera pobre que tá sofrendo, você tá com foto do Bolsonaro na tela. Abriu isso na universidade, já vai sair de lá chutado. Como assim teu papel de parede é o Bolsonaro, filha da... Só pra explicar aqui pro ouvinte que tá perdido nisso, o governo enviou o retrato oficial do Bolsonaro pro STF, para embaixadas estrangeiras, né, lá em Brasília, para poder botar lá na parede lá dos locais, né? Uma coisa que não é comum de ser feita, principalmente no STF, né? Mandar a foto do chefe de outro poder para lá. Mas, enfim, eles tentaram dar essa engambelada aí, achando que ninguém ia divulgar. Para 10 segundos e imagina, sei lá, o recepcionista da embaixada da Estônia em Brasília. Chega um carteiro dos Correios com uma moldura de 2x1 envolta em papel craft. Está aqui que mandaram entregar para a senhora. Ela vai ficar... hã? E aqui, bom lembrar que essa coisa de mandar a foto do presidente do país ou do grande líder do país, né, é uma coisa muito típica de ditaduras e de governos autoritários. Então isso aí já estaria na ficha ali. Em algum momento ele iria fazer isso. Assim, imaginado durante a ditadura, as fotos dos generais elas estavam presentes dentro das escolas, das comissões, das repartições públicas. Você tinha sempre uma foto emoldurada do general presidente do momento, e a mesma coisa acontece em regimes ditatoriais. Você vai encontrar em qualquer lugar na Coreia do Norte uma foto do nosso querido Kim Bolinha. Só para corrigir, para que fique inequívoco, não é que mandaram o retrato do Bolsonaro para embaixadas brasileiras em outros países. Mandaram para embaixadas de outros países no Brasil. Então seria como a embaixada, sei lá, dos Estados Unidos, em vez de ter a foto do Trump, tivesse a foto do Bolsonaro. Era o que eles queriam, aparentemente. No caso dos dois abraçados, talvez eles tenham mandado uma foto específica lá do Bolsonaro abraçadinho. Mas pra gente fechar esse bloco aqui, eu queria saber quem colocou na pauta aqui Drauzio Varela da Opus Dei e explicar para os ouvintes o que é isso. Eu vou ler aqui um trechinho da notícia que vai ser bacana. Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo, assinou contrato com a TV Gazeta para ser um dos participantes do programa Todo Seu. De acordo com a Gazeta, a sua formação em medicina e a experiência como gestor público levará ao telespectador informações relacionadas à saúde e à qualidade de vida. Então, inaugurando aí o rol já temos o ex-jogador de futebol comentarista, agora vamos ter o ex-governador comentarista explicando: olha, eu passei 8 anos governando esse estado, mas se você quiser ter uma boa saúde, come um abacate, porque não vai dar pra usar o seu... Cara, que piada pronta maravilhosa, cara. Assim, não tem nem o que comentar, cara. Você já foi brilhante aí no seu comentário. Fechando o bloco. Então a gente pode ir pro Pega Fogo Cabaré? E pega fogo, cabaré! Começando então aqui o nosso bloco do Pega Fogo Cabaré, a gente tem diversos assuntos para poder tratar aqui, vamos tentar ser o mais breve possível, e eu quero saber por onde que vocês querem começar. Tem Manda brasa. Diego, seria o Carluxo um novo cruzado?
tá aí numa cruzada muito pessoal contra o mundo. Ele, na verdade, ali, ele é o grande cavaleiro com a espada em punho para poder vencer a horda de comunistas que está a seu entorno. Ele, sem dúvida, é o paladino da família tradicional brasileira, o bastião, apesar de se chamar Carlos, do anticomunismo, porque ele conseguiu brigar com todo mundo. Ele conseguiu brigar com o Malafaia, ele conseguiu brigar com o Rodrigo Maia, ele conseguiu, agora que votou pelo impeachment do Crivella, deve ter conseguido brigar com o Edir Macedo. Eu acho que o Scott Pilgrim brigou com menos gente no comic book dele do que o Carlos brigou nesses últimos 15 dias. A minha dúvida é, vocês acompanham Game of Thrones? Sim. Seria o Carlos Bolsonaro a nossa Cersei brasileira? Porque o cara treta com todo mundo, né, cara? Até com os aliados, com os inimigos, então, principalmente, né? Porque ele parece que tá ali sempre jogando dentro do Game of Thrones e não quer nem saber, né, com as consequências. Ah, não, só talvez ele seja o mindinho burro. Ele tenta fazer articulações políticas profundas, mas falta o miolo ali pro negócio funcionar. Não, verdade. Boa, eu ia colocar ele como um possível rei louco, só que jovem. Mas eu acho que ele é uma mistura de tudo que há de pior, né? Pelo visto. Acho que a analogia do Diego foi a mais sensata até o momento. Mas fala aí, o que ele brigou? Ele brigou com o Rodrigo Maia, né? O Rodrigo Maia falou que estava fora da articulação porque foi atacado por ele nas redes sociais. Depois tiveram que fazer reunião juntando ali o Alcolumbre, Paulo Guedes, Bolsonaro sempre perdido, né? O Maia para poder apaziguar a situação, tudo isso por conta dos ataques do Carlos Bolsonaro, né? Eu fico muito na dúvida se o Carlos Bolsonaro ele não está sobrecarregado com a comunicação também, né? Porque além dele trabalhar com vários perfis de Twitter, aí ele vai confundir, não vai saber onde é que ele está postando uma coisa, está postando outra, né? Isso acontece. Quem já gerencia várias contas aí sabe que isso é muito normal, né? Imagina você gerenciando 100, 200 contas, além dos grupos de WhatsApp, deve ser muito complexo. Então ele solta declarações à torta e à direito e se embola um pouco com isso, né? Talvez muita gente que já está da base do governo, que está querendo sair da base, se aproveite disso também para pensar onde é que eu vou puxar, como é que eu vou tretar com o governo. E o Carlos está ali sempre disposto a lançar uma nova pedrada, né? E fica parecendo muito que ele é a comunicação chega em Brasília social. Igual a Oprah, né? Pra todo mundo que chega ali, you get a treta, pega uma treta. Mas e a bancada da Bíblia? Ela já desembarcou? A última notícia que eu vi é que ela ia ser independente ao governo, né? Vocês viram mais algum desfecho? Até o momento, a bancada da Bíblia ela está caminhando cada vez mais para se desconectar do governo, né? O Marco Feliciano foi lá dizer que não existe comunicação no governo, que a comunicação é péssima, e isso também teve resposta ali da família Bolsonaro também. Eles não se veem representados no governo, eles já lançaram um manifesto antes de apoio e agora começam durante a campanha lançaram um manifesto de apoio e agora já prepararam um manifesto também para poder se desligar de muitas das questões que elas são defendidas pelo governo, pela base governista, e já não pretendem votar com a situação. Mas por enquanto eles continuam o governo, né? Eles não desembarcaram ainda não, né? Eles estão igual o PSDB estava na campanha, assim, no governo do Temer. A gente entendi. Não tá fora, mas também não tá dentro. Sim. A gente vai até um certo limite, mas dependendo da pauta a gente não tope junto não, né? De certa maneira... Já tá puxado. De certa maneira, eles, assim, o que eles têm para reclamar são coisas práticas, né? Que alguns deputados, eles pedem agenda, pedem reunião com ministros, pedem reunião para apresentar, para pensar projetos, e até o momento todas foram negadas, assim. O que é a frente evangélica no Congresso, ela tá em separado. Até o momento, a base governista mesmo, né? Pensar aí no PSL, principalmente, não abriu margem para que a bancada da Bíblia ela consiga trazer os seus projetos ou mesmo que ela consiga conversar com os ministros. Então essa é a razão de tanto eles reclamarem assim. Não é só eles não terem cargo, eles não terem atenção. Eles realmente estão sofrendo um ostracismo do governo nesse sentido. O que é uma coisa curiosíssima para quem está vendo de fora, porque foi uma das grandes incentivadoras para a eleição do Bolsonaro, né? E agora eles não conseguem a mínima atenção. Vale lembrar que foi o começo do fim da Dilma, né? Isso, verdade. Os parlamentares reclamavam que eles não eram recebidos, não conversavam, e olha aí.
Vídeo Magno Malta, né, que fez campanha com a Dilma, depois foi um dos maiores defensores do impeachment, né? O Bolsonaro não ganhou nem um muito obrigado, né? Pois é. E o Freixo BFF do Rodrigo Maia? Vocês querem comentar alguma coisa? Dentro dessas tretas aí de tapas e beijos, né, do Bolsonaro com o Rodrigo Maia, essa pra mim foi uma das mais curiosas e que nem tanta gente comentou, né, porque no momento em que tava ali, em que o casal tava completamente desfeito, né, não estavam se falando realmente, do nada o Rodrigo Maia ele escolhe o Marcelo Freixo para poder analisar, para poder liderar a análise do pacote anticrime do Serginho. Lembrando que o Freixo ele era o presidente da CPI das milícias e que logo no que o Serginho assumiu, ele foi lá levar o relatório completo da CPI das milícias e entregar na mão do Moro, desejando que fosse uma boa leitura. A gente sabe que o Moro não deve ter lido nada daquele material, né? Mas isso é um ponto que toca, assim, num sentido diametralmente oposto à proposta anticrime. A proposta anticrime do Moro, ela vai esquecer completamente das milícias, ela se chama anticrime, apesar desse nome engraçadalho aí, ela se chama anticrime porque se focaria no crime organizado, mas desconsidera as milícias como parte central aí do crime organizado no país, e o Freixo vem no sentido oposto. Então escolher essa pessoa para analisar o projeto é basicamente dizer que ele vai ser ainda mais recortado e que vai ser necessária uma revisão profunda para inserir tópicos que o Serginho desconsidera como importantes, como relevantes. Então esse para mim foi uma resposta extremamente pesada ali nessa disputa, nessa briguinha de casal do Bolsonaro com o Rodrigo Maia, o que mostra que o Rodrigo Maia está com a faca e os queijos na mão, né? Não, o governo escolheu a pior pessoa pra puxar treta, cara. Exato, porque cara. Não tem ninguém fazendo articulação política do governo no Congresso. Não tem ninguém. Quem era pra fazer isso era o Enzo Lorenzetti lá, o menino do chuveiro. E ele tava na Antártida reinaugurando um negócio que, sei lá, eles colocaram ele literalmente na geladeira. Então não tem... Quem tava se dispondo, de certa forma, aí, obviamente com seus interesses escusos, mas com alguma boa vontade a fazer essa articulação, era o Rodrigo Maia. Só que aí o Carluxo começou a tirar de um lado, aí o Bolsonaro resolveu assinar embaixo do que o filho falou, disse, minha parte eu fiz, entreguei o projeto, agora eles que se virem. E ele não entende. Cara, ele estava dentro da Câmara quando ele assistiu o Eduardo Cunha destruir o mandato da Dilma, pedaço a pedaço, e ele não aprendeu nada. Vide a PEC que eles votaram semana passada, que inclusive o Senado aprovou hoje em votação relâmpago. A PEC foi analisada na CCJ e votada em 2 turnos no Senado no mesmo dia, cara. Que a PEC que congela... Acho que a gente não precisa entrar muito nesse tema, se vocês quiserem comentar alguma coisa, mas basicamente a PEC, ela amarra um pouco mais o governo, né, botando mais alguns gastos impositivos para ele. Então, na semana passada, o Rodrigo Maia conseguiu aprovar também em votação recorde, que era um projeto que já estava parado, acho que desde 2015, se eu não estou enganado, 2017. 2015, o projeto entrou na pauta às 5 da tarde e ele foi votado em 2 turnos antes das 10 da noite. Exatamente, tanto que teve gente do governo que votou a favor da PEC, tipo assim, ninguém entendeu nada. E foi uma votação massacrante em cima do governo, acho que teve, sei lá, 15 votos contra, uma coisa assim. Então, assim, ele deu uma rasteira no governo que depois tentou capitalizar em cima, dizendo que não, na verdade isso é bom porque dá liberdade para a Câmara, para os deputados, mas foi uma rasteira que o governo tomou muito por conta dessa treta toda que foi arrumada por conta da falta de articulação da reforma da Previdência, né? Mas assim, não sei se vocês querem falar alguma coisa a respeito disso? Não, é só para pensando no final desse ponto, assim, a grande imprensa, ela noticiou depois que houve uma paz ali entre o casal Bolsonaro e Maia, só que essa não é uma paz tão pacífica assim, porque o Maia, ele não retirou as coisas que ele disse, ele mantém a informação de que ele não vai agir, ele não vai se colocar para puxar a boiada. Quem tem que fazer isso é o presidente, e enquanto o presidente não der as caras, não estiver aqui presente fazendo campanha para a reforma da Previdência, ele não vai mais tomar trabalho de fazer isso. E realmente, o Maia é o que estava andando de um lado para o outro, fazendo todas as conversas, e ele parou de fazer isso. Então, olha, eu não vou mais dar declaração contra o governo, isso aí é um tipo de paz, mas eu também não vou fazer nada. Se quiser que a reforma da Previdência anda, vai ter que vir aqui fazer campanha, vai ter que dar as caras e assumir essa pecha. E aparentemente nem o governo como propositor
da reforma da Previdência tá querendo se ligar muito a ela, né? Não, e o melhor foi ele falar, né, que o Bolsonaro tinha que parar de governar pelo Twitter e governar de verdade, né, cara? Isso foi se isso não é um tapa na cara do governo, eu não sei o que é, cara. O presidente da Câmara mandar essa letra pro presidente do Executivo, né, no presidente do país, né, cara? É absurdo. Eu gostei quando ele falou que o governo era um deserto de ideias também, achei poético. Eu nunca achei que o Rodrigo Maia fosse falar uma frase que as pessoas poderiam tatuar ela no corpo, né? De tão bonita que é. Isso é quase uma música do Jorge Versilo, cara. Exatamente, cara. Mas acho que pra gente fechar essa parte do Pega Fogo Cabaré, vamos fugir um pouquinho do governo e falar da treta Cajuru versus Gilmar Mendes. Vocês acompanharam essa? Então, quando você pega um comentarista de esportes e coloca na tribuna, você às vezes tem momentos sublimes da vida. Ele é comentarista de esporte, não é o Cajuru? Sim, comentarista. Sim, só para confirmar. Então ele foi até a tribuna do Senado Federal, o senador Jorge Cajuru, acusar da boca para fora que perguntar de onde o Gilmar Mendes tinha patrimônio, se era da Mega Sena, se era de herança, claro que não era, que ele vendia sentença. Ele acusou o ministro do Supremo Tribunal Federal de um crime na tribuna do Senado. Ainda disse que ele era sócio do Beto Richa, do Écio Neves, do Marconi Perillo, não sei de quem. Aí o Gilmar Mendes entrou com uma representação no próprio Supremo, né? Chegou ele Dias Toffoli, ele falou que eu sou feio, que tu vai deixar isso vai deixar assim. Mas assim, ainda não teve nenhuma atitude, né, sobre isso, mas tá... Essa treta, ela se liga um pouco com essa situação da Lava Jato em atrito com o jurídico, né, com o Supremo. Se lembrar, tudo isso que acontece em torno da possível fundação Lava Jato, ela criou um desagrado aí, né, para a República de Curitiba, que queria dar conta, queria fazer essa fundação, gerir o dinheiro que era reavido pela Lava Jato, e o Supremo bloqueou, falou, quem lida com essas finanças é o Ministério Público. Vocês simplesmente não podem fazer isso. E bloqueou a Fundação Lava Jato. Que logo depois vem a resposta com a prisão do Temer também para capitalizar em cima daquilo. E isso aí que a gente esquece. Toda essa movimentação, ela está envolta numa tentativa de fazer uma CPI do Lava Toga. Verdade. Aquela CPI do Lava Toga, ela supostamente tiraria alguns ministros ali, permitiria que o governo indicasse novos ministros. Foi arquivada. E daí o Cajuru ele ficar tão emputecido da vida e ir para o microfone e começar a acusar Deus e o mundo sem provas, né? Mas o Cajuru, ele já tinha meio que esse expediente quando ele era comentarista, né? Eu lembro, quando eu era mais novo, que quando às vezes eu assistia ele tirava várias dessas assim, e tipo assim, eu tenho fontes, tenho informações, e tipo, foda-se depois, né, cara? Ficava por isso mesmo. Então, acho que é o mesmo modus operandi que ele tá levando lá pro Senado, né? E o Leão Lobo podia ter suas pulguinhas, sabe? O Leão Lobo tinha suas pulguinhas, eu falar, tá aqui a pulguinha do Leão, me trouxe essa informação, e não ia dar nada. Se você está falando isso numa TV local, estadual, muitas vezes não dá nada e você falar para a escala nacional. Se a gente aqui no podcast a gente resolve falar mal de um ou outro, igual a gente está fazendo na maior parte do tempo da gravação aqui, isso não vai dar nada. Agora, se nós fôssemos representantes populares eleitos e a gente começa a fazer acusação, aí é outro caso. Duvido que ele vai dar alguma coisa, porque Gilmar Mendes tem muito mais. Tem muita gente pra soltar ainda, né? Ele não vai se preocupar em prender alguém, mandar prender alguém. Vocês querem falar mais alguma coisa em relação ao bloco do Pega Fogo Cabaré? Tem mais algum tópico? A gente pode ir pra parte final aqui. Bora pra parte chata. Bora, né? Então vamos lá, vamos pra parte que todo mundo acha chato. Bom, então agora vamos para a parte que todo mundo acha chato. Nesse caso, a gente precisa começar falando da Tabata Amaral, que foi uma personagem que dominou o cenário de debate político nas redes sociais. Não que eu ache a Tabata Amaral chata, pelo contrário, mas é porque ela levantou um assunto muito importante que fez a esquerda defender e odiar ela ao mesmo tempo. Então, por isso eu queria pedir a ajuda dos meus amigos aqui esquerdistas comunistas, já que eu não estou no mesmo espectro deles, apesar de concordar com várias pautas progressistas. Eu queria saber
qual é o problema da esquerda com a nossa querida amiga Tabata Amaral, que deu, vamos dizer assim, eu não quero usar o termo estilo MBL, né? Mas ela deu um show ali em cima do ministro Ricardo Vélez lá na CCJ, quando ele esteve por lá. Primeiro que você já tá na lista de comunistas, você sabe disso. Não adianta você ficar com essa coisa de eu não sou de esquerda, eu não tô no mesmo espectro que vocês. Daqui a pouco você já tá apanhando no Twitter e já começou, tá? Eu tô tentando me livrar aí do Google Podcasts, cara. Ele tá indexando agora os áudios dos podcasts, vai que começa a procurar por comunista, cai no meu nome, vai ter lá minha fala, eu não sou comunista, eu não sou de esquerda, entendeu? Mas vamos lá, eu quero que vocês me digam, porque eu tenho uma opinião aqui sobre a questão da Tabata Amaral, mas eu queria ouvir antes a de vocês. A minha opinião geral, assim, não é nem sobre a Tabata, não. Assim, eu não teria por que começar a atacar Tabata Amaral, e eu acredito que muita gente dentro das discussões aí em redes sociais não estava realmente preocupado em questionar a parlamentar. Estava mais incomodado com a reação da torcida, com a fanbase, assim. Tinha muita gente que se declarava num espectro da esquerda muito mais à esquerda mesmo, e que entrou em estado de crise orgástica com a fala da Tabata na reunião com o Vélez, né? E é isso aí que incomodou muita gente. Pô, peraí, sabe? Você vai abraçar a Tabata agora como se ela fosse a esquerda revolucionária, e isso causa um certo incômodo na militância de esquerda, porque ela não é a representação dessas pessoas. Então isso pode realmente soar até ofensivo para quem ali, no caso de algumas outras pessoas que defenderam a fala delas, se colocaram do lado delas, que ficam pensando, pô, eu votei em você, mas eu não votei em você para você se aliar com essas pessoas, eu não votei em você para você defender só esse tipo de fala. Eu quero que os meus representantes eles sejam mais propositivos. E aí a fanbase entrou num burburinho, numa loucura descerebrada também, e começou todo mundo a se atacar. O que, para quem está de fora, vai causar ainda mais impressão de que a esquerda é completamente desunida. Mas não é estranho que a esquerda revolucionária, por exemplo, se incomode com uma defesa muito apaixonada de uma esquerda liberal. Existe isso dentro da esquerda, existe essa treta já histórica ali. Existe a esquerda liberal, cara? Existe, assim, por mais contraditório que isso possa parecer para algumas pessoas. Existe. Se bobear, existe até a esquerda terraplanista, cara. Tem esquerda de todo tipo. Eles são esquerdas, é sempre bom lembrar, a gente coloca isso no plural, a gente fala a esquerda, não existe a esquerda, existem as esquerdas, a gente sempre toca nessa tecla. Cara, eu tô contando os segundos pra sair o livro da Sabrina Fernandes sobre a fragmentação da esquerda, pra gente poder ter um material mais sério pra dividir, né, pra tentar entender melhor esse processo. Sim, assinem Tese 11, assinem Tese 11, assistam Tese 11, né, sigam a Sabrina pra vocês se manterem coerentes. Eu gosto muito da Sabrina, cara. Será que um dia ela topa participar aqui com a gente? Porque ela é quase uma global dos podcasts, né, já que ela participa do Anticast, tem um canal dela bombando aí. Vou fazer um convite pra ela no Twitter. Se ela estiver ouvindo esse episódio aqui, Sabrina, vem participar aqui do Midcast Político um dia. Nossa, seria muito... Pô, eu sou meio fanboy, assim, da galera, tipo, uma pessoa que eu consumo, o podcast que ela faz, ou algo que ela escreve, fala comigo no Twitter, eu fico igual criança, oh, meu Deus. Imagina gravar um podcast com ela, enfim. Mas lá. Aí teve esse problema da fanbase mesmo, que eu acho que ele se liga com algo que me parece problemático. A gente até já discutiu isso no grupo de editorial, né? A gente discutiu isso de modo mais livre, assim. Apesar da página oficial da Tabata não ter divulgado um vídeo que ele fosse editado ou que ele tentasse passar aquela estética MBL, esse material brotou, né? Esse material ele foi feito, ele estava ali em circulação, a lógica do Oclinhos, Turned Out for What tocando ao fundo, e ela jovem parlamentar come cu de idoso ao vivo. Isso não soa bem, cara. Não soa bem de forma nenhuma, em nenhum contexto, assim. Não dá pra você pegar esse tipo de material e você divulgar como material ligado às suas representações e achar que o resultado final disso vai ser positivo. Por mais que você ganhe público, eu já comentei com vocês, eu não sou a favor de usar as mesmas armas daqueles que são seus inimigos. Se você usa as mesmas armas, há uma chance muito grande de você se tornar igual a eles. Então isso não há, mesmo que não tenha sido ela a divulgar o material desse modo, muitos apoiadores ou a fanbase fez isso. E assim isso circulou e viralizou.
O que é incômodo para outras partes da esquerda, porque apaga muito do que aconteceu na reunião. A reunião ela foi importante para perceber a ineficácia do ministro como ministro da Educação. Mas isso aí é soterrado e você só vai falar de um vídeo viral em que ela detona, em que ela humilha, refuta, rebate, destrói o ministro. Isso não é produtivo, sabe? A gente teve outras falas ali muito interessantes. Mesmo que tenha sido ela, apesar do que, particularmente, aí é só uma posição minha mesmo, eu não acredito mais que esse tipo de material, que é um material de campanha, ele seja produzido de modo orgânico. Eu não acredito que esse tipo de vídeo viral, que esse tipo de vídeo com óculos caindo, com essa manchete MBL, isso surge organicamente, que é só ali um eleitor muito, 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 muito de boa vontade, que ele vai gastar parte do seu dia para editar esse material e fazer isso circular. Não, eu realmente acredito que tem dinheiro de fundo, então ela é uma candidata que ela recebeu apoio financeiro, ela estava nas bases dessa nova política ali, recebendo muito apoio de think tanks, então quando esse tipo de material viraliza em cima de uma candidata dessa, eu sou obrigado a pensar que você continua ali a receber incentivo desse tipo de organização para a formação de novos políticos, e se essa organização te dá dinheiro para produzir esse tipo de material para viralizar, eu realmente não consigo enxergar como interessante uma aliança, mesmo que seja com uma esquerda liberal. Não é um inimigo, mas também não dá para ser amigo. Bom, antes do Diego falar, eu vou só contextualizar aqui e falar um trecho da fala dela que viralizou, que ela chega pro ministro Ricardo Vélez e fala assim, ó: quando a gente fica nessa brincadeira de fumaça, nessa discussão ideológica, quando não fala do que importa porque é difícil de implementar, a gente diz que é ok perder uma nação inteira que simplesmente não teve oportunidade. Ela fez referência a perdas pessoais dela, né, como pai, por envolvimento por drogas, enfim. Aí ela também, no outro ponto, fala assim: se eles tivessem ao menos concluído o ensino fundamental, tivessem tido alguma chance na educação, não teriam morrido tão jovens. E aí ela fala várias outras coisas, né, acho que a participação dela teve, acho que por volta de 7 minutos, né, se você for procurar no perfil dela, tem o vídeo lá inteiro. E aí o melhor do final, que é a parte do Oclinhos que o Rodrigo falou, que é o seguinte, ela encerra falando assim: só me resta lamentar, esperar que o senhor mude de atitude, o que parece completamente improvável, ou saia do cargo de ministro de Educação. Então, assim, ela realmente foi bem incisiva com ele. Depois o Vélez se enrolou todo para responder, mas agora eu quero que o Diego dê a opinião dele em relação a esse caso aí da Tabata Amaral. Então eu vou, como o Rodrigo já falou bastante, assim, o porquê que muita gente de alguns espectros da esquerda tretou com ela, eu queria dizer que entendo, né, os motivos, as desconfianças que existam, mas ao mesmo tempo eu quero, né, dar um cascudo aí, um puxão de orelha nessa galera, que você pode atacar as ideias dela, você pode atacar a atuação política dela, mas, cara, no lado de cá não devia ter, tipo, ataque misógino a ela por causa do que ela falou, seja lá o que quer que ela tenha falado, saca? E teve muito isso, né, porque, infelizmente, estamos aqui os três homens falando sobre mulher, mas, enfim, teve muito ataque por ela ser mulher, por ela ser jovem, e que isso, que aquilo. Então, cara, quer atacar, quer debater, quer falar mal, fala das ideias, não fala da pessoa, cara. A pessoa, ela tem o direito de pensar diferente de você, né? Nós aqui pensamos diferente um do outro, a gente conversa, tudo normal, então não tem pra quê, de forma nenhuma, atacar as pessoas, né? Vamos fazer um debate no campo das ideias. A gente tem que ser melhor do que o outro lado, porque pra falar mal de pessoas, o outro lado já tá cheio, né? Já tá... O outro lado só quer um pezinho para chamar de gaysista, abortista, comunista, taxista, taxidermista, né? E a gente tem que ser melhor do que isso. E quanto mais para lá, quanto para o nosso próprio lado, né? Por mais que não seja, como o Rodrigo disse, amigo, mas são aliados, né? O inimigo é o mesmo, né? Que o inimigo é a desigualdade, é a pobreza, né? São as condições de vida no país que deterioram a cada momento, é o desemprego. Então, né? Não, cara, só não. Exatamente. Assim, a gente até conversou lá no grupo, né? Eu tenho uma opinião um pouco contrária do Rodrigo em relação a essa questão do vídeo, que assim, foi como o Rodrigo já falou, no perfil dela, o vídeo divulgado não foi esse estilo MBL, estilo lacrador da direita, né? Com óculos e tal. Foi o vídeo que ela divulgou a fala dela e tudo mais. A galera pegou trechos e começou a divulgar, principalmente na parte que ela dá esse esculacho no Vélez, que depois, inclusive, cortam, porque logo em seguida o Vélez, quando pega a palavra, aí ele fala:
bom, já que você não tem nada pra perguntar, então era melhor você nem ter perguntado, era melhor você nem estar aqui, não sei o que. Ele tenta lá dar uma ensaboada e tentar sair por cima, que inclusive eu vi pessoas da direita botando esse trecho como se o Vélez tivesse sido melhor no debate, né? Mas assim, eu não sou contra quem tá usando esse artifício, mesmo que seja pago, desde que, sei lá, seja de forma legal. Assim, eu não tenho fatos para mostrarem que isso foi pago ou não, mas eu não sou contra, porque se foi uma tática que foi utilizada lá pela galera da direita e deu certo, não vejo porque a esquerda não usar. Não acho que é uma arma legal, mas é uma visão que eu tenho diferente da do Rodrigo. E eu acho que, assim, o que o Diego falou foi perfeito. Nesse momento aí de embate, né, a Tabata, por mais que seja uma liberal, ela é totalmente aliada de várias pautas progressistas, né? Simplesmente a galera que atacou ela meio que rasgou e jogou no lixo toda a trajetória dela, porque ela foi de família pobre, veio da periferia. Então, assim, pegaram uma menina que, por mais que a gente não goste muito de usar aquela questão da meritocracia, mas ela foi uma menina que venceu, ultrapassou, se formou em Harvard, ela passou em várias outras faculdades lá de fora, mas preferiu Harvard, voltou e disse que realmente queria ser política. Foi até uma que eu acompanhei na apuração para ver se ela tinha conseguido entrar ou não. Então, assim, é uma figura que, até que se prove o contrário, e ela tá começando a carreira política dela agora, da minha visão, não vi motivos para a forma como ela foi atacada depois dela ter sido alçada num status maior do que ela tinha, né? Ela meio que virou protagonista da semana no debate político. Eu não sei qual é a motivação real dessa galera, porque realmente ela estava abraçando uma pauta que era comum a uma dessas esquerdas, né, que vocês falaram, e assim, eu repudiei totalmente os ataques que ela sofreu, porque eu acho que ela foi incisiva, como o Rodrigo até comentou lá no nosso grupo, por exemplo, o Ivan Valente também foi incisivo, outras pessoas da esquerda também foram incisivos lá na comissão, mas tipo, do Ivan Valente a gente já espera isso, né, ele já tá lá no Congresso há 20 anos, e das outras lideranças de esquerda a gente já espera isso. A Tabata realmente foi uma surpresa, e acho que até por isso que ela ganhou uma projeção maior, né? Mas realmente os ataques que ela sofreu, o pessoal ignorando totalmente a história dela, de como ela fez pra chegar até ali, eu achei que foi completamente fora de sentido, né? No final da sua fala você poderia ter dito, refutei. Mas agora eu quero abrir espaço pro Rodrigo, que tá doido pra falar do nosso querido ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que a gente ainda não arrumou um apelido pra ele. E você tem um tópico aí pra trazer sobre isso, né, Rodrigo? Nossa, apelidos eles não faltam, não. No último episódio eu dei uma série de possíveis apelidos ali. Ali não é apelido, ali foram agressões, né, cara? Foram qualificações. Eu qualifiquei o nosso ministro do Meio Ambiente. Entendi. Que é uma área que ela talvez não esteja agora tão em foco na mídia por conta de outras tretas, mas que ela traz movimentações que elas são pesadas pra gente. Se eu pensar, é o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Agricultura que em conjunto estão levando as pautas e os projetos que dialogam direto com o agronegócio, por exemplo. A gente já viu há pouco tempo agora, né, que saiu essa semana, que o agronegócio teve uma perda de, acho que, mais de 40%, né, nas vendas no sul do país. Isso tem ligação com as movimentações que estão sendo feitas pelo ministro e pela ministra da Agricultura também, mais voltados para outras regiões do interior do país. Eu acho uma das partes mais preocupantes, que a gente não toca muito nelas, o modo como esse ministério tem tratado a demarcação de terras indígenas. Os povos indígenas eles estão sem nenhuma proteção e tem se preparado muito terreno para poder fazer o uso dessas terras indígenas, né? Eu gostaria até de especificar uma visita que foi feita tanto pelo ministro quanto pela ministra da Agricultura em algumas terras indígenas da região centro-oeste no mês passado, para promover um encontro com um objetivo muito específico. O objetivo de, como eu poderia dizer, de divulgar o plano de arrendamento das terras indígenas, que é algo ilegal. Uma terra indígena, quando ela está demarcada, ela só pode ser usada pela população
que habita aquela terra e não é possível fazer um tipo de plantio exploratório extensivo. Você não pode, por exemplo, pegar aquelas terras e encher de plantação de soja para exportação. Isso não é possível. Então você faz plantação local respeitando os aspectos daquele bioma. Quando você arrenda terras indígenas, o que é ilegal, você permite que fazendeiros eles façam uso dessas terras e paguem a comunidade. Você insere essas comunidades indígenas numa lógica de mercado da qual ela deveria ser protegida. E isso está sendo colocado em prática. Sendo colocado em prática pela união desses dois ministérios, dois grandes ministérios. Isso aí a Globo não mostra. Isso aí não é mostrado na mídia. Mas isso está acontecendo. Isso coloca muito em risco algo que já está numa situação muito precária desde o início do governo Bolsonaro. Você já não se preocupa a ideia de não ter 1 centímetro a mais de terra indígena no país. E as que já existem, as 22 áreas demarcadas, elas já começam a sofrer com esse tipo de pressão. Você começa a visitar as lideranças indígenas e sim, tem lideranças indígenas que elas estão ali e elas vão querer uma atuação mais liberal, digamos, elas já sofrem essa pressão e são lideranças que elas querem produzir para vender material para fora. Se esse tipo de arrendamento acontece, a gente pode voltar a casos como os do período da ditadura militar, na década de 70 principalmente, em que naquele caso algumas terras indígenas eram desapropriadas e passadas para fazendeiros. E hoje em dia elas não vão ser desapropriadas, mas elas vão ser arrendadas. Depois de um tempo de arrendamento, elas já não têm mais a caracterização de terras indígenas, elas podem inclusive ser desdemarcadas, por exemplo. Isso é algo que não é possível se fazer, mas você usa uma convenção da Organização Internacional do Trabalho, eles estão usando isso de uma maneira muito leviana, que é a convenção número 169, que ela diz que qualquer intervenção dentro de um território indígena, ela tem que passar pela autodeterminação daquele povo. Então aquele povo vai poder dizer o que pode ser feito com essa terra. E se você influencia essa população e as lideranças para eles decidirem por si mesmos, entre aspas, que aquela terra vai poder ser disponibilizada, arrendada para grandes companhias do agronegócio, em pouco tempo aquilo já não tem mais viabilidade para a moradia daquela população, eles vão se tornar empregados, assalariados daquelas empresas em alguns casos, né? E a gente não tem muito mais controle do que pode ou não pode acontecer ali. Você usa essa convenção para tentar tornar mais maleável esse tipo de trabalho, o que é algo que, para quem está preocupado com proteção dos povos indígenas, definitivamente não é interessante. O IBAMA, inclusive, ele já se manifestou com relação a declarações do Ministério da Agricultura e do Ministério do Meio Ambiente de que elas são falsas. Não. Algumas dessas 22 reservas, elas já têm plantação ilegal, já tem cultivo extensivo, partes já foram arrendadas e a declaração dizia que isso foi feito com autorização do IBAMA. O IBAMA já declarou que não, essa autorização não existe. Então é mais um tipo de informação que é passada nessas reuniões com empresários, lideranças indígenas e os dois ministérios para tentar reestruturar o modo como essas terras elas são utilizadas para prover lucro. A intenção de se demarcar uma terra indígena não é que ela produza lucro, não é que ela dê lucro, não é essa a intenção. Isso também já se torna um grave problema hoje que se une à tentativa de municipalização da saúde indígena também, por exemplo, que isso hoje é responsabilidade da União. Se isso passa para os municípios não têm estrutura para cuidar da saúde indígena. Então se torna ainda mais precário, né? Essa para mim é uma pauta muito cara, tanto por eu ser de origem indígena. A minha avó era propriamente indígena, então eu sou diretamente de origem indígena, isso me toca muito particularmente e me incomoda o fato disso não ser trabalhado. São pequenos detalhes ali do modo como funciona a política nacional que às vezes eles se perdem, principalmente quando não se quer mostrar o modo como está atuando um desses ministérios e pensando no poder que o agronegócio tem hoje no Brasil, apesar de não trazer tanto lucro para a gente, assim como se imagina, né? Isso para mim está muito conectado. A gente não percebe o que está acontecendo com os territórios indígenas, a gente não percebe como que isso pode ser engolido pelo agronegócio e você começa a desestruturar o Ministério do Meio Ambiente e tornar ele praticamente uma secretaria do Ministério da Agricultura. Apesar dele não ser extinguido, hoje em dia ele funciona nesse esquema. Ele vai aderir às pautas do Ministério da Agricultura, ele vai ter extinguido os seus colegiados, ele não pode votar, então você tem deliberações que elas vêm de cima e que podem, na maioria dos casos aí, seguir as diretivas do Ministério da Agricultura, que obviamente está pensando em conseguir lucro, né?
Essa vai ser a intenção. Enfim, eu vou passar a palavra porque daqui a pouco você vai se tornar um monólogo aqui, né? Eu tô falando demais, cansei de ouvir minha voz. Exatamente, cara. Você falou pra caramba agora mesmo, cara. Vamos lá. Diego, você tem algum tópico aí que você queira destrinchar melhor nessa parte? Então, trabalhadores do mundo, univos, só que cada vez mais difícil. Então, eu vou trazer aqui uma pauta sobre a questão dos sindicatos, né, que é muito importante para a organização da resistência. O trabalhador se organiza a partir do sindicato, todo mundo é trabalhador, então eu sei que é uma questão que está muito desmoralizada, né, que o governo do PT cooptou de uma maneira muito complicada esse movimento sindical, o movimento estudantil, os movimentos sociais populares, mas assim, o desmonte que tem ocorrido desse movimento ele é muito preocupante. Então começou no governo do Temer, com a reforma trabalhista, né, uma série de... primeiro, a extinção do chamado imposto sindical, um dia por ano de trabalho, né, que o trabalhador contribuía para o sindicato. Isso deixou de ser obrigatório, que até aí ok, porque a Constituição prega justamente a liberdade de filiação e não a obrigatoriedade. No governo Bolsonaro veio, assim, praticamente, ainda é uma medida provisória, né, o Congresso tem que votar em 120 dias, e aí se não votar ela perde força, mas se ela for votada e ela passar, vai ser assim, uma pá de cal no movimento sindical e muito da luta, né, contra o governo, contra a reforma da Previdência vai morrer junto, porque, explicando rapidamente sem entrar em muita tecnicalidade, o desconto, né, que se faz, a contribuição para o sindicato que o trabalhador faz, normalmente é feito na folha de pagamento, né, já no começo. E aí agora o Bolsonaro e o Paulo Guedes editaram uma medida provisória dizendo que a única forma permitida de se fazer essa contribuição sindical é por boleto bancário ou meio eletrônico semelhante, ou seja, não vai poder fazer desconto, não vai poder mais fazer débito direto, você vai ter que enviar um boleto para a casa do trabalhador, é o texto da medida provisória mesmo, vai ter que enviar um boleto para a casa do trabalhador para que ele possa fazer sua contribuição sindical. Ora, emitir um boleto no banco custa dinheiro, correio custa dinheiro. Então, digamos que se você tem um sindicato com 500 trabalhadores filiados, você vai gastar dinheiro com 500 boletos, só que nem todo mundo quer pagar. E aí, tudo bem, é um direito de cada um. Esse mês eu não posso pagar, vou pagar mês que vem, até aí ok. E aí você vai gastar mais para emitir esse boleto do que você vai conseguir arrecadar. E aí a própria organização da classe trabalhadora que se dá a partir do movimento sindical, né, que defende, que luta, a gente tem costume de achar, porque principalmente a galera mais jovem, que o movimento sindical não serve para nada, mas se você pegar o seu contra-cheque aí, você que é trabalhador ou trabalhadora, não tem nenhuma coisa aí, nem o seu salário que tá aí foi conquistado de graça, entendeu? Para que você tivesse direito a um salário digno no movimento sindical atuou, para que você tivesse direito a férias no movimento sindical atuou, para que você tivesse 13º, para que a sua jornada de trabalho fosse uma jornada minimamente digna. Então, a partir do momento que você corta, né, que você dificulta tanto assim a contribuição do trabalhador para o sindicato, você acaba com essa luta. E aí a gente vai cair naquela lógica que tentaram passar na reforma trabalhista, de que o trabalhador sozinho pode negociar com o patrão. Ah, não, mas a reforma trabalhista vai ser boa porque agora eu vou poder negociar com o meu patrão. Aí eu te pergunto, se você chegar pro seu patrão e disser, eu quero fazer tal coisa, quero mudar o meu horário no trabalho, por exemplo. Quero que em vez de trabalhar 44 horas por semana, quero trabalhar 40. O seu empregador vai dizer, tá bom, tchau. Tá demitido, amanhã eu contrato um que quer trabalhar 44 ou quem sabe 46. Porque agora com a jornada intermitente acabou, né? Máximos e mínimos de jornada de trabalho. Aí, como eu disse, ainda é uma medida provisória. Ela pode, espero que não seja aprovada. Então, a partir do momento que você obriga o sindicato a dar lucro para banco, né? Note-se que foi tudo tão bem desenhado que não só o sindicato vai parar de receber dinheiro, como se ele quiser receber, ele vai ter que dar lucro para banco no processo. Vai ter que pagar a impressão de boleto, né, para poder fazer esse processo. Então, realmente, o governo vai começar a nadar de braçada, porque vai ficar muito difícil fazer oposição e fazer resistência se você não pode estar em Brasília, se você não tem como fazer greve, se você não tem como se organizar enquanto trabalhador. Então, foi uma jogada de mestre. Eu espero que o Congresso não passe, né? Não que a gente espere algo de bom do Congresso, mas acho que ter fé
tem que valer de alguma coisa, que é a única coisa que a gente pode se apegar, porque senão o governo vai nadar de braçada. Eu não sou muito adepto do sindicato não, cara, mas assim, nunca tive contato também, até pela formação que eu tive, mas eu entendo todos esses pontos que você levantou aí. Em relação aos pontos do Rodrigo, eu já entendo bem menos, né? Mas também é uma pauta importante e a gente vai ficar de olho aqui nos próximos episódios, né? Principalmente dessa questão indígena. Lembrando que esse é o bloco da parte que todo mundo acha chato e a gente, sempre que tiver um tópico relevante que algum dos integrantes queira abordar, a gente vai usar justamente esse último bloco para poder fazer uma explanação maior, até para explicar a situação de algum ponto, como é que tá. Mas agora, a gente indo para a reta final, vocês querem levantar mais algum tópico? Verdade. Tem a questão da reforma da Previdência dos militares, que ia economizar, mas não economizou, mas acho que frente fala... Não, foi uma palhaçada esse negócio da reforma dos militares, né? Pelo amor de Deus, cara. Tem uma coisa que me irritou nessas últimas 2 semanas, foi essa divulgação aí, que na verdade é a velha história do caiu pra cima, né? Essa reforma dos militares. Porque, porra, tá de sacanagem. Vamos economizar 100 bilhões, mas vamos gastar 90, tá bom? Pega aqui R$10, mas me dá 9. Enfim. Mas assim, acho que diante do absurdo que foi o infeliz aniversário da ditadura militar, essas outras coisas meio que se apequenam, sabe? Porque, sei lá, os militares vão continuar tendo os privilégios que vão, eles têm muito poder dentro do governo, mas a partir do momento que, cara, em nenhum outro país do mundo vai acontecer isso, um presidente da república democraticamente eleito, pedindo que se comemore um golpe de estado, que cerceou liberdade, que matou gente, que torturou, que fez tudo o que fez. E nesse aí eu só vou aproveitar para indicar aqui o episódio do podcast lá do Barba, do Benzina no Meião, que ele trouxe informações assim, sobre a época da ditadura que eu não fazia ideia. Né? Sim, eu sabia, por exemplo, eu fazia ideia, por exemplo, que tinha morrido muito indígena durante a ditadura militar, mas eu não sabia que tinha sido 8 mil. Ou mais, assim, ou mais. Isso é na estimativa mais modesta, né? Que o cara que conversa com ele lá, ele participou da Comissão Nacional da Verdade. E aí, isso é um número, assim, muito conservador do tanto de indígenas que foram mortos durante a ditadura militar. Não, até nesse ponto que eu falei que sempre que toca com relação aos povos indígenas, assim, é uma coisa que me atinge muito pessoalmente. Me lembro no começo do ano, eu gravei um episódio com um historiador amigo meu, e a gente conversava sobre o porquê de, às vezes, falarem que a ditadura brasileira foi branda, e nesse episódio o Orlando ele comenta algumas das razões equivocadas pelas quais se considera que a ditadura brasileira foi branda. Se você pegar as pessoas que oficialmente são reconhecidas como mortas, desaparecidas e torturadas, esse número vai parecer pequeno, ele vai parecer baixo, mas essas pessoas que elas foram oficialmente consideradas mortas, desaparecidas e torturadas, elas representam uma parcela da população citadina. Você desconsidera totalmente as pessoas que estavam em favelas, as pessoas que moravam no interior, camponeses, negros, indígenas, quilombolas. Você desconsidera essa população, esse número ele se torna estratosférico se você começa a pensar em como se deram essas relações. No caso específico do povo Aicauara, por exemplo, que é o que o Orlando tem uma relação mais íntima por ter estudado, por fazer parte ali da comunidade mais próxima, né? É uma população que ela tinha acabado de entrar em contato com a civilização branca e contava em milhares de indivíduos. E eles foram literalmente escravizados, retirados de suas terras e obrigados a trabalhar na campanha contra a guerrilha do Araguaia. E nesse processo, as terras dessa população foi confiscada e dada para fazendeiros. Essas terras elas não voltaram para a população Aicauara. Eles não retomaram essas terras. Essas terras elas foram roubadas dessa população que foi escravizada ainda na década de 70 e enfim, é uma escravidão do século XX, que a gente pensa que não vai haver. Assim, a gente teve povo indígena que tinha acabado de entrar em relação com a civilização branca e que foi escravizado e dizimado. É uma coisa muito cruel que se faz com essa população. A gente desconsidera as dezenas e dezenas de milhares de pessoas que foram mortas, torturadas e desaparecidas durante a ditadura. Se a gente pegar só aquilo que foi considerado oficial, vai parecer pouco. Mas, novamente, a nossa escrita da história, a narrativa da nossa história, ela é racista, ela é misógina, ela é classista.
Então ela vai separar essas pessoas, não conta ali, se não for branco e citadino, não conta como torturado. As populações indígenas que foram escravizadas e dizimadas durante a ditadura não estão nessa conta. Definitivamente não foi branda. Foi um período obscuro. Eles chamaram no programa, lá no Vizinho do Meão, de hiato moral. Esse longo hiato moral da construção da civilização brasileira passa por isso. E se a gente tiver que fazer alguma revisão no entendimento da ditadura militar, essa revisão tem que ser feita para entender que aquilo foi muito pior do que a gente tem pintado nos nossos livros didáticos desde então. E agora o ministro Vélez também falou hoje, deu uma declaração dizendo que é preciso rever como a ditadura e o golpe é mostrado nos livros didáticos, que tem que se mostrar o outro lado, os historiadores precisam fazer uma revisão de como contar a história. Então, assim, realmente é uma força que esses caras estão tentando fazer, até com esse documentário aí que o Eduardo Bolsonaro está fazendo propaganda, que eu não vou fazer propaganda aqui. E então, assim, eles estão fazendo uma força para tentar fazer um revisionismo histórico, mas, assim, pelo que eu vi de toda essa maluquice, essa treta que se falou aí de 31 de março, eu vi muito podcast lançando, falando sobre o tema, inclusive o Benzena do Meião, eu não escutei, mas eu vi que eles tinham lançado, mas eu acho que contra-argumento, contra-golpe para todo esse ataque que tentou se efetuar, eu acho que foi maior, porque os órgãos de imprensa todos em massa ficaram batendo na tecla que é golpe. Muita gente se posicionou falando que é um absurdo, que não tem que se comemorar, é uma maluquice sem tamanho. Então, assim, teve aquele vídeo também idiota que foi enviado pelo WhatsApp oficial lá do Palácio do Planalto, onde aparecia um senhorzinho falando bem da ditadura, aquela maluquice toda. Mas, assim, o saldo pra mim, nesse caso, foi positivo por esse viés. Apesar da tentativa de comemoração, da tentativa de empurrar pela goela, vamos dizer assim, de forma institucional, de que deveria se comemorar o golpe de 64 e todo o terror que foi a ditadura, as pessoas conseguiram responder à altura, e eu acho que o barulho acabou sendo menor do que a resposta, apesar de a gente novamente ter sido pautado por uma maluquice que o Bolsonaro solta, que foi nesse caso, que apesar de ter sido maluquice, não me surpreendeu em nada, porque ele sempre defendeu o regime. Então ele, como presidente, com a caneta na mão, podendo dar alguma ordem, alguma coisa assim, não seria diferente do que ele fez. Só para encerrar, puxando o gancho desse assunto, queria trazer aqui presente o processo que a ditadura promoveu, né, de ocupação daqui da região norte, né, do Amazonas, aqui onde eu moro, do Pará, do Roraima, e essa consequente retirada das terras indígenas e a cessão dessas terras para fazendeiros, ela gera e tem frutos até hoje, né? E aí eu quero trazer aqui presente a memória de Dilma Ferreira da Silva, que é uma liderança do movimento de atingidos por barragens no estado do Pará. Foi encontrada no último dia 22 de março, morta com sinais de tortura ao lado do seu marido e de um outro rapaz, né? O Claudionor Costa da Silva, que era o marido dela, e o Wilton Lopes, né? Que todos faziam parte desse movimento que luta aí contra as hidrelétricas, né? Que estão querendo construir lá no Pará. Então, o mesmo Estado e as mesmas pessoas, né? O mesmo dono do capital, que torturaram, mataram e exploraram durante a ditadura militar, ainda matam, torturam e exploram no interior do Brasil. Excelente, Diego. Boa lembrança aí para deixar esse registro. Senhores, vamos fechando por aqui. A gente já estourou bastante o nosso tempo. Acho que a gente conseguiu abordar bastante coisa hoje. Esse governo e essa classe política não nos deixa em paz para podermos fazer a nossa pauta. E eu acho que a gente pode fechar por aqui. O que vocês acham? Não, eu acho ótimo. Fica até esse recado final que você, ouvinte, não precisa ser de esquerda, não precisa ser socialista, não precisa ser comunista para você rechaçar crimes contra a humanidade. Exato. A gente está aqui no Midcast e a gente, nesse momento, estamos em 3 pessoas, mas conta também outras 2 integrantes do Midcast Política, que estão em espectros diferentes. A gente não concorda com tudo, mas uma coisa a gente concorda, sabe? Não se comemora crime contra a humanidade, não se comemora ditadura, não se comemora autoritarismo. A gente não comemora isso.
Exatamente, é uma boa observação, Rodrigo, bem lembrado, que eu esqueci de fazer. Não importa o espectro político que você é, cara, não dá pra compactuar com isso. Bom, tendo tudo isso posto aqui, todos esses disclaimers, tudo que a gente conversou aqui, eu acho que a gente pode encerrar por aqui e dar tchau para os ouvintes. O que vocês acham? Só uma última coisa, né? Hamas, a gente não quer que vocês explodam. Nós não queremos que vocês explodam. E não explodam a gente também. Favor. E não explodam a gente também. Por favor, não explodam a gente, não se explodam. A gente não concorda com isso. Caso vocês estejam ouvindo aqui o Midcast. Mas beleza, boa lembrança aí, senhores. Vamos fechar por aqui e até a próxima. Vamos dar tchau agora. Valeu, tchau, Valeu, tchau. falou. Valeu, tchau.